Então, pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje tem como tema aí a concepção positivista e a concepção marxista, né? Então, a gente vai trabalhar essas duas concepções hoje, que elas estão dentro da parte que são os fundamentos da história, né? Está observando, a gente está trabalhando parte dos fundamentos. Ontem nós passamos por um viés de metodologias para o ensino de história, e aí a gente retoma essa parte dos fundamentos, porque é justamente esses fundamentos históricos que nós, enquanto professores, precisamos ter conhecimento a fim de que possamos materializar tanto os nossos planos de aula, quanto o nosso plano da disciplina ou do componente curricular, a fim de que ele seja o mais fiel possível àquilo que, de fato, se compreende na história como ciência, né? Então, dentro do contexto da história como ciência, as concepções de história, tanto a concepção positivista, a concepção marxista, a concepção dos análises, a concepção da nova história, e aí depois temos a historiografia, né? Isso tudo faz parte desse arcabouço teórico que nós precisamos conhecer a fim de que as nossas atividades profissionais, mais especificamente no que diz respeito ao ensino da história, sejam, de fato, com base nas teorias e com base nos processos históricos, bem como tenham um objeto de estudo bem mais consistente. Assim como o nosso conhecimento, que precisa estar robusto e ancorado naquilo que de fato, compreendido como a verdade do ponto de vista da historiografia, seja essa historiografia brasileira, seja europeia, seja americana, mas ela precisa, a nossa prática precisa estar ancorada nesses conhecimentos e materializar-se por meio, sim, das metodologias que havemos de estudar, né? Então, vejam que nós vamos discorrer, nós já falamos para vocês em outros momentos sobre a concepção positivista, lá em Sociologia da Educação, já se discutiu um pouco sobre o marxismo, né? Se discutiu um pouco sobre Auguste Comte também, e hoje a gente fala aqui dentro desse contexto das concepções, né? Então, nós vamos prosseguir aqui falando da concepção positivista, né? E aí, falando-se dessa concepção positivista, para se falar de uma concepção, é necessário que tenhamos bem claro onde essa concepção surgiu, quem foi o principal defensor dessa concepção e como ela aí se propaga para as demais regiões, né? Aqui, no caso da concepção positivista, ela surge na França, né? Isso ali no século XIX, né? Então, o século XIX é um século onde há uma movimentação filosófica e de concepções. Aí tem alguns autores que chamam até doutrina, né? Para se referir ao positivismo, colocando na condição de doutrina positivista, né? Que quando se fala de doutrina, fala de algo bem mais consistente, é quase que uma confissão de fé, né? Porque esse termo doutrina ele é muito utilizado no contexto das religiões, dos segmentos religiosos, né? Então, alguns autores mais ortodoxos, dentro do contexto das ideologias e das concepções, chega até chamar essas concepções de doutrina, né? Doutrina positivista, doutrina marxista, né? Para reforçar
a importância dessas concepções em determinados momentos da história, não? Portanto, aqui a concepção positivista, ela surge na França, no século XIX, e ali, a partir da França, ela vai se espalhando por outros países da Europa e até chegar a alcançar os países tanto da América Central quanto da América Latina mesmo, e chega à América do Norte também. E tudo isso porque tem um preceptor, né? Essa concepção positivista, ela foi defendida e fundada pelo filósofo Augusto Comte, né? O filósofo Augusto Comte, ele nasce em 1798 e fica de 98 até 57, 1857, que é quando ele morreu, né? Então, veja, essa doutrina, bem como o filósofo, defendia um Estado autoritário como sendo a única via capaz de promover o desenvolvimento da sociedade. Observe que os governos totalitários, eles se ancoram muito nessa concepção positivista, porque é com base nessa concepção que tem por base, né, essa governança de forma autoritária, de forma rígida, de um controle bem rígido, porque, de acordo com essa concepção, essa autoridade é a única forma de promover o desenvolvimento, de fazer com que a nação se desenvolva, né? Então, nós tivemos, inclusive no período da ditadura militar no Brasil, a concepção positivista ela esteve em voga do ponto de vista político, né? E também ela alcança um viés de desenvolvimento do plano das ideias, mas do lado prático não foi bem isso que aconteceu, haja vista as vultuosa importância em valores que foram feitos de empréstimos no exterior, né? Mas, do ponto de vista político, exercia-se, de fato, esta autoridade, até perpassando a autoridade constitucional para se deflagrar como sendo, de fato, uma tortura, a fim de que a sociedade pudesse não somente submeter-se ao governo, ao modelo de governo existente, mas também a aceitar, ou por medo, ou aliar-se para que pudesse ter um pouco mais de tranquilidade nas suas relações de trabalho e até mesmo nas suas na tessitura social, no seu dia a dia, de acordo com as suas atividades profissionais e atividades políticas também. Como nós vimos anteriormente, que esse período da ditadura militar é um período em que há uma oposição, né? Há uma oposição consentida. O que é uma oposição consentida? É a pessoa que está no poder, ou o governo que está a governar, ele até admite que tenha um outro partido, porque, como vocês bem sabem, vimos lá em História da Educação, que nesse período da ditadura militar, os partidos políticos caíram na clandestinidade e somente o MDB que ficou como sendo um partido de oposição. E por que isso acontecia? Era justamente para dar uma satisfação aos organismos internacionais, principalmente os organismos europeus, de que no Brasil não se vivia uma ditadura, porque se admitia até um partido de oposição, né, que era o MDB, que inclusive o Tancredo Neves, né, que é o avô do atual deputado federal, que eu até esqueci o nome, só estou lembrando do Neves mesmo,
que foi candidato a presidente da República, ele era do MDB e chegou, inclusive, a assumir cargo de ministro no período da ditadura militar. Daí dá para a gente perceber a forma como era esta oposição, né? Por isso que os historiadores colocam essa oposição como sendo uma oposição consentida, ou seja, eu deixo que vocês estejam como partido, desde que estejam fazendo da forma como nós determinarmos, né? Então, era essa a oposição existente. E, diante disso, nós tivemos aí este governo que ficou conhecido e marcou a história política, social e econômica brasileira como sendo este governo, de fato, que estabeleceu muito mais do que um regime político, mas sim um governo de tortura, né? Onde até hoje existe vários desaparecidos políticos e existem também pessoas que ainda carregam as marcas dos furões da ditadura, porque foram prisioneiros, outros foram deportados, mas isso não é a obra do acaso. Todos esses modelos de governo, eles ancoram-se em uma concepção ideológica. E, no caso dos governos autoritários, eles admitem a concepção positivista. Vejam que, desde lá, quando nós tivemos a proclamação da República, e aí na proclamação da República já são os militares que fazem essa proclamação, mas especificamente o Marechal Deodoro da Fonseca, e com ele veio toda essa ideologia da concepção positivista que está estampado na nossa bandeira, de ordem e progresso, ou seja, para que as coisas tenham progresso, para que se conquiste o progresso, as coisas têm que estar muito bem ordenadas e têm que seguir uma lógica da forma como é pensada, de acordo com a concepção positivista. Algo que, quando nós estudamos outras concepções, e até mesmo o princípio da dialética, a gente observa que não é bem assim. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, que tem sido algo assim desastroso para a população mundial. No Brasil, tivemos aí muitas pessoas que perderam os seus empregos, os seus postos de trabalho, sem falar aqueles mais de 400 mil que perderam a vida, mas dentro da concepção positivista, isso toda a sociedade iria mal, não? Mas, quando a gente para e observa pelos noticiários, que tem aqueles que eram mais ricos, que nesse período aqui da pandemia, eles chegaram quase que a dobrar o seu patrimônio, né? Então, ficaram muito mais ricos, né? Então, isso é uma questão dialética, que já iríamos discutir a questão dialética. Dentro da concepção positivista, isso não seria possível acontecer, porque todo o mundo está em pavorosa, né? E todo o mundo está em crise, e como pode parte da sociedade estar mais rica ainda, né? Então, veja que eu estou apresentando aqui pontos que contradizem essa lógica da doutrina positivista. Mas vamos em frente, para observar aqui ainda que a construção de uma ordem harmônica, ou seja, que dentro da concepção positivista as coisas têm que estar tudo na mais perfeita harmonia. O Augusto Comte, ele tem um livro que é daquela coleção Os Pensadores, né? E ele chega a considerar a sociedade como um organismo, né? Ou seja, como um organismo mesmo. E ele vai dizer que, para que o corpo esteja bem, o organismo tem que funcionar na mais perfeita ordem,
para que todo o corpo esteja bem, né? Então, isso para você ver que ele tem uma base fundante nesse contexto de uma ordem social harmônica, onde tudo esteja perfeitamente harmonizado. O que nós sabemos que é algo impossível dentro de uma sociedade de classe, como temos, principalmente a sociedade brasileira, onde a matriz dessa sociedade ela perpassa pelo processo da miscigenação. Logo, se perpassa pelo processo da miscigenação e temos aí um percentual X do chamado homem branco, outro percentual do chamado homem pardo, outro percentual do chamado homem negro, outro percentual dos nativos, né, das populações nativas ou dos indígenas. Logo, não temos uma harmonia do ponto de vista da malha social, porque cada um desses grupos, como nós vimos no nosso componente curricular anterior de antropologia, cada um desses componentes curriculares, ou seja, dessas etnias, tem aspectos fisiológicos, culturais, estéticos, pensamento e religiosidades distintos. Se existem aí culturas diferentes, se existem religiosidades diferentes, se existem, portanto, a parte de estética diferentes, logo, isso não pode ser admitido como algo tão ordenado e tão harmônico, assim como exige a concepção positivista. Então, observem que na base da concepção, essa ordem social harmônica, ou seja, que esteja tudo nos seus devidos lugares, para que possa ocorrer aí o desenvolvimento. Observe que existe aí a determinação do fato, que isso ocorre através da chamada pesquisa erudita, né? E aí vocês observaram que quando nós estudamos no componente curricular anterior, que falamos sobre a questão da cultura, e da cultura erudita, essa cultura erudita ela perpassa por um rigoroso método científico, né? Então, aqui a concepção positivista ela é também determinista, né? É a determinação do fato, o fato histórico. Então, diante do fato histórico, ele sustenta essa concepção de que, se as coisas ocorrerem tal como ocorreram no passado, que desencadeou neste fato histórico aqui do presente, se não for corrigido não forem corrigidos os aspectos sociais, políticos e econômicos que motivaram a ocorrência desse fato social, estamos seguindo em direção a uma repetição deste fato social ou fato histórico. Vamos utilizar fato histórico, porque se fosse lá na concepção da sociologia, de Durkheim, mais especificamente, estaríamos tratando como fato social. Mas aqui vamos tratar como sendo um fato histórico, né? Então, veja que isso, eles pegam o modelo dessas pesquisas rigorosas e dentro de um contexto de uma pesquisa erudita, né? Ou seja, aquela que está preocupada exclusivamente em produzir uma ciência com métodos rigorosos, sem a possibilidade de experimentação de outros métodos ou seguirmos outras etapas para se chegar ao resultado. Então, nós temos aí que, de acordo com essa concepção positivista em que estamos estudando nesta noite, ela investiga a fonte primária no contexto geral,
Ou seja, vai nas fontes primárias, e vocês devem ter visto lá em Fundamentos e Metodologia do Ensino, ou Metodologia Científica, ou Metodologia de Pesquisa, que são nomes que podem ser diferentes dentro de uma estrutura curricular, mas que leva ao mesmo componente curricular, que é a metodologia da pesquisa, que nada mais é do que a forma como se produzir ciência e como se organizar e estruturar essa ciência a partir e os resultados dessa ciência, inclusive dentro de uma estrutura de um texto que deve ser compreendido por todos aqueles que leem como sendo uma parte estruturada, onde existe um começo, onde existe um caminho percorrido, onde existe um resultado e, por fim, existem as considerações finais, né? Então, vejam que o positivismo, a preocupação deles é ir nas fontes primárias, né? Então, é aquele tal fato, vamos fazer uma pesquisa para construirmos aí a história da aldeia, de uma aldeia do Javaés, né? Então, só vai ser verdade se for lá no pajé, né? Ou no cacique daquela aldeia, para construir essa verdade. O que os outros... estamos pegando aqui por princípio, para exemplificar essa metodologia das fontes primárias. Se outras pessoas falarem acerca da vivência daquele povo, não é tido como verdade. É verdade se for mesmo aquelas informações que o próprio cacique passar, né? Então, é o tal fato. Quando nós vamos fazer também uma pesquisa, mesmo que essa pesquisa seja bibliográfica, e quando nós vamos recorrer à fonte primárias, nós vamos justamente no autor que escreveu sobre aquela temática que nós estamos desenvolvendo a pesquisa. Ou seja, não vamos pegar os outros autores, isso na concepção positivista, autores que falam, digamos aqui, do pecado capital. Então, não se vai pegar o autor que fala dele, vai-se direto lá na obra, né? Ou então o Capital, de Karl Marx, né? Não se vai estudar um autor que fala sobre o Capital, a obra Capital, de Karl Marx, mas vamos lá buscar a obra que foi escrita por Karl Marx. Então, aquela obra é a fonte primária, né? Se vamos falar sobre Maquiavel, no contexto do Príncipe, nós, considerado como obra primária, lá o livro que foi escrito por Maquiavel, e não aquilo, porque, inclusive, tem autores que escrevem interpretando Maquiavel, né? A obra O Príncipe, né? E não aquele autor que interpretou a obra, mas vamos lá no texto, que aquele, sim, é considerado a fonte primária. Bom, então, a concepção positivista, ela se preocupa em investigar a fonte primária no contexto geral, né, para a produção científica. Prosseguindo ainda com a concepção positivista, o que temos mais aqui? Esta concepção positivista, a concepção historiográfica, as fontes estariam ligadas unicamente ao passado, sem a possibilidade de repetir-se novamente. Ou seja, nesta concepção positivista, é aquela concepção que vocês devem já ter lido em algum texto, que a história é o registro do passado, né? Tem um autor, eu não lembro o nome dele no momento, que ele fala até que a história é um profeta com o olhar para trás, né? Ou seja, é alguém que está interpretando tudo o que aconteceu, mas ligado exclusivamente no passado, né? E aí, quando nós pegamos outros autores que já têm um viés e uma compreensão
O Profeta com Olhar para Trás está bem dentro dessa concepção positivista. Quando pegamos um autor que já tem uma concepção e a sua formação e prática está ancorada em uma concepção como dos análises ou da nova história, que nós estudaremos, talvez, parece-me que amanhã, preciso verificar, parece-me que amanhã que falaremos e estudaremos sobre a concepção dos análises e da nova história, então eles já vão dizer que não, a história não é uma historiografia simplesmente dos fatos ligado unicamente ao passado. Nós temos, inclusive, já existe uma linha de produção histórica que é a história do tempo presente, ou seja, alguém que pesquisa o que está acontecendo na sociedade, que publica o que está acontecendo na sociedade de acordo com essa movimentação das relações, das interações que são estabelecidas nessa sociedade, como essa sociedade está aí construindo a sua história. Portanto, já existe dentro da história como ciência essa área da história do tempo presente. Então, essa área da história do tempo presente, ela já está mais ligada tanto à história dos análises como à própria história nova, né? Que a história nova nós vamos falar amanhã, mas que ela já nos aponta que um mesmo objeto pode nos trazer vários resultados numa investigação, porque vai depender do ponto em que nós falamos e do ponto em que nós analisamos, né? Então, um mesmo objeto, dentro de uma concepção positivista, ele vai trazer uma leitura e uma historiografia sobre o objeto de estudo. Se pegarmos aí os análises ou a história nova, esse mesmo objeto vai nos trazer um outro resultado, uma outra historiografia, com uma outra visão, com uma outra forma de compreensão do mundo, da sociedade e da autocompreensão do próprio pesquisador. Vejam que, para Auguste Comte, a concepção de história e harmonia social adivinha do progresso através da ordem, né? Vejam que é justamente com base nisso aqui que nós temos a fala ali, a frase na nossa bandeira brasileira. Então, ele vai dizer que a história e a harmonia social, eles advêm dessa ordem, que tem que ser imposta. Daí, nos leva a compreender melhor porque falamos anteriormente que a concepção positivista é uma concepção onde os governos autoritários se baseiam para governar, né? Bom, prosseguindo um pouco mais sobre essa questão do positivismo, vamos ver aqui como essa concepção positivista ela chega aqui no Brasil. A concepção positivista no Brasil. Ela surge aqui justamente na segunda metade do século XX, né? Ou seja, século XIX. Na segunda metade do século XIX, essa concepção positivista ela chega aqui no Brasil. E ela chega de forma tão, não vou dizer tão contundente, mas de forma convincente, que ela foi capaz de convencer os próprios militares de que o Brasil precisava ter um novo regime de governo. Foi com base nessa concepção positivista que aconteceu a proclamação da República. Esta proclamação da República ela se dá justamente com base aqui na concepção positivista. E aí o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele apropria-se, e o grupo que o apoiava, apropriam-se dos pressupostos existentes nesta concepção para proclamar a chamada República, né? E isso só ratifica o que estamos falando, porque
esse governo que proclama a República e que diz que agora é um Estado laico, o país passaria a ser um Estado laico, onde ocorre ali a separação do Estado da Igreja, onde vai existir uma Constituição, e essa Constituição estabelece aí o Brasil dentro de um contexto federativo, onde existem várias unidades dessa federação, que até então eram chamadas de as províncias, né? E daí até hoje a gente ainda utiliza esse termo quando quer se referir a alguém que é de um conhecimento considerado conhecimento mínimo em relação àquilo, à visão de mundo que temos, às vezes até pejoramos a pessoa como sendo um provinciano, né? Para dizer que ela é uma pessoa que não tem uma boa cultura, né? Esse modelo provinciano, ele acontecia no período do Império. E aí a concepção positivista, que alimenta os ânimos e serve de base para os militares, para a proclamação da República, ela cria esse novo modelo e diz: agora não existirão as províncias, mas existirão as unidades federativas. E isso com base também no que acontecia nos Estados Unidos. Veja que na minha certidão de nascimento estava ainda escrito assim: República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, porque o Brasil copiava muito o que acontecia nos Estados Unidos, né? Então, um governo considerado um país considerado como uma república, né? É um país republicano, os Estados Unidos, considerado assim uma república, mas existiam vários estados, né? E aí pega esse modelo para fazer República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, para dizer que existiam esses estados, mas todos esses estados estavam unidos. Então, nesse cenário, surge no cenário político e ideológico brasileiro, aqui na segunda metade do século XIX, né? Mais especificamente, ali no 19º ou 11º ano do final do século XIX, que foi em 1889, que foi proclamado a chamada República, né? Então, nesse cenário que vai surgindo aí o Brasil. As características do positivismo é justamente essa de uma história linear, que tem que ter os acontecimentos de uma forma linear. Uma outra questão do positivismo é essa sucessão de acontecimentos com base nos fatos históricos isolados, são os grandes fatos, a proclamação da República, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 30, isso que eram os grandes fatos que entravam para a história. Ela legitima a elite hegemônica que está no poder, de fato, porque cria-se essa história dos heróis, como nós falamos ontem. Então, vai legitimar essa elite que permanece no poder e que a gente observa que, até hoje, mesmo tendo uma construção ideológica diferente no Brasil, mas ainda há muitos aspectos da concepção positivista. Então, pessoal, nós vamos encerrar esse primeiro momento da nossa aula, essa primeira parte.